a notícia do Leão aí. Tem treino hoje para esse jogo, né, Vinícius? Boa tarde para você. Valeu, Vitor. Um abraço a você. Exatamente. Daqui a pouco, à tarde, por volta das 15 horas, o elenco do Sport inicia o último treinamento antes do duelo com o Ceará. Amanhã, 8 da noite, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. E antes da atividade de hoje, vai ter uma entrevista coletiva com o atacante Mateuzinho e depois uma coletiva com o diretor-geral de futebol do Sport, o Henrico Ambrogini. O Sport, 8, não? 20 horas. O Henrico Ambrogini vai falar antes da bola rolar e para o treinamento. E fica a expectativa, se tem algo específico, né, que ele vai querer abordar. Provavelmente, Vitor, vai dar algum tipo de posicionamento ou vai estar aberto para os questionamentos com relação à questão do jogo na Arena com o Flamengo. Lembrando que 13 de novembro, marcado o jogo entre Sport e Flamengo, a rodada atrasada. A princípio, a CBF marcou naturalmente para a Ilha do Retiro, só que o Sport vendeu a operação do jogo. Vai acontecer na Arena, só que 13 de novembro tem um evento na Arena e não vai poder acontecer esse jogo no dia 13. Então, uma nova data está sendo buscada por Federação, CBF, Sport, Flamengo e tem esse aguardo. Um detalhe, o Sport vai tentar todas as resoluções, porque não é uma opção para quem comprou a operação do jogo essa volta para a Ilha do Retiro. E caso, no pior dos cenários, para a direção do Sport, se não tiver solução e tiver que acontecer na ilha, não tendo mais essa possibilidade da vantagem financeira, né, da busca pelo lucro de quem comprou a operação, o Sport, segundo o contrato, se quebrar o contrato, tem que devolver o valor recebido, no caso, 3 milhões de reais, mais um acréscimo de multa de 20%, ou seja, 3 milhões e 600 mil reais. É muita grana. Olha, o jogo com o Ceará é às 8, tá? Ô Vinícius, agora, essa questão da Arena é um aspecto que chama a atenção, né? Porque se o contrato foi assinado lá no mês de julho, o Sport fechou com a empresa, né, interessada na operação do jogo, acertou tudo e esqueceu que tinha uma terceira parte que precisava ser definida, que era a Arena. Então a Arena tinha que ter sido envolvida no processo, pelo menos para garantir essa data. Não sei até se a Arena faria isso, né? Porque como não tinha data o jogo, então não tinha como fazer essa previsão. De toda maneira, isso é um problemão, né? Se não tiver uma forma de ajustar, o Sport, ao invés de lucro, vai ter prejuízo. Então vamos aguardar aí qual vai ser a solução que o Sport vai encontrar. Enquanto eles procuram, o Daniel está procurando a melhor escalação. Você tem aí alguma informação de bastidor do que o Daniel pretende para esse jogo, Vinícius? Vitor, a tendência é que a base dos últimos jogos, a base titular, né, aquela espinha dorsal, seja mantida. A gente sempre relembra e reforça. De fora já confirmados Ramon e Christian Rivera, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo, vão cumprir a automática. E a informação que tivemos é que Johan, que saiu com uma lesão muscular contra o Atlético Mineiro na quarta-feira passada, este não vai ter condição de jogar contra a equipe do Ceará. Inclusive, Vitor, já pode colocar o Johan como desfalque nos 2 próximos jogos. O primeiro por lesão contra o Ceará, amanhã na Ilha. O do final de semana contra o Inter, mesmo que ele esteja recuperado. É bom lembrar, ele está emprestado pelo Inter ao Sport. Então, o Johan, mesmo que se recupere, esteja apto clinicamente, fisicamente, ele não pode atuar contra o Internacional. Então, sendo desfalque para o Daniel Paulista nas 2 próximas rodadas. Sobre o time, essa projeção titular, Vitor. Gabriel Vasconcelos segue mantido. Inclusive, tem informação, Vitor, o Gabriel vem muito bem, mesmo com a campanha ruim do Sport, e o torcedor querendo que ele fique para a próxima temporada. Ele ainda, se eu não estiver enganado, tem contrato com o Vitória até 2027. E o Gabriel veio emprestado para o Sport, o Sport emprestou o Thiago Couto para o Vitória. No final do ano, eles voltam, né? O Thiago para o Sport, o Gabriel para o Vitória. E até o Fábio Mota, que é presidente da equipe baiana, ele disse que não tem interesse de negociar o Gabriel Vasconcelos. O Vitória pagou cerca de R$1 milhão para adquirir os direitos do goleiro, porque o Lucas Arcanjo, que é o titular, segundo o presidente do Vitória, deve ser negociado no final do ano. Então, o Gabriel Vasconcelos, retornando, assume a vaga de titular no Vitória, mas claro que o futebol
muda muito, muitas circunstâncias, muitas questões são levadas em consideração, mas o Gabriel hoje é o titularíssimo do Sport, mas para a temporada que vem ele não seguiria, pelo menos no dia de hoje, 14 de outubro de 2025. Na direita, Aderlan deve seguir, ele também saiu se queixando de problema muscular contra o Atlético. Caso não jogue, Matheus Alexandre é o substituto. Na zaga, Thierry, no lugar do Ramon deve ser João Silva, na esquerda Luan Cândido mantido, no meio campo Pedro Augusto deve ser o substituto de Rivera ao lado de Zé Lucas, sem Johan. Lucas Lima deve voltar após 3 partidas a ser titular, e no ataque Mateuzinho, Derek, e essa dúvida tem Romarinho, que foi titular nos últimos 2 jogos, ou melhor, foi titular na antepenúltima partida, depois Igor Cariús foi o escolhido, Barleta já teve chance, Léo Pereira, então são muitas peças brigando por essa última vaga, Vitor. E o Ceará tem uma logística especial para esse jogo? Tem sim, Vitor, a informação que a gente apurou é que o Ceará chega hoje à capital pernambucana e vem em voo fretado, mesmo não sendo uma viagem longa, complicada, mas o Ceará, a informação que a gente tem é que vai vir num voo fretado, Fortaleza, Recife, para esse jogo contra a equipe do Sport. O técnico Léo Condé tem uma dúvida basicamente, Vitor, pelo que a gente apurou, é o Dieguinho, que é um meio-campista muito versátil, muito importante no esquema do Léo Condé. Se ele jogar, o meio-campo deve ter 3 atletas, ele, Fernando Sobral e Lucas Mugni, que é o principal assistente do Ceará em 2025. Caso Dieguinho não jogue, Lourenço deve ser o escolhido. E outra dúvida é no ataque. O Fernandinho e também Pedro Henrique brigam por uma vaga, já que os outros 2, Pedro Raul e Galeano, são já titulares indiscutíveis. Então Fernandinho tem mais possibilidade de ser titular e Pedro Henrique correndo por fora por essa vaga na equipe titular. É o Ceará que chega hoje à capital pernambucana. E esse próximo desafio do Sport, amanhã contra o Ceará, às 8 da noite na Ilha do Retiro, ele é mais um daqueles que se joga a expectativa mais uma vez para fazer o dever de casa. O Sport tem uma situação muito difícil na primeira divisão. Há quem jogue suas fichas ainda em acreditar, e creio que o elenco do Sport, a direção, a comissão técnica, coloca muito essa crença na reversão de tudo que está posto até o momento. O Sport é lanterna, há muitas rodadas, tem 16 pontos em 26 jogos, tem um a menos apenas que outras equipes. Então, o Sport, esse jogo a menos do Sport é contra a equipe do Flamengo. O que o Zé do Carmo espera de um duelo como esse contra o Ceará? O Ceará está lá em cima, 10º colocado, está numa briga por Sul-Americana, observando de distante ainda, porque a distância do Ceará para o Bahia, que é o 6º colocado do G6, portanto, é de 9 pontos, mas bem consolidado ali na briga por uma vaga em Copa Sul-Americana. O que esperar desse time do Sport em mais essa rodada, jogando na Ilha do Retiro mais uma vez, Zé? Olha, eu sinceramente espero que faça um jogo fantástico, porque você fez 2 jogos, não é? Os 2 últimos jogos do Sport foi contra times, não é? O primeiro time, Libertadores da América. O segundo time também ambiciona Libertadores da América, mas está com uma posição bem longe disso, que é o Atlético Mineiro. Então, você jogou contra um Cruzeiro e você fez uma partida bem interessante. Eu, contra o Ceará, não posso pensar de maneira diferente. O Ceará, ele ambiciona sim Sul-Americana, ambiciona sim Libertadores, porque o seu rival, o Fortaleza, já passou por isso, e o seu torcedor vai querer essa mesma investida, não é, do Ceará, nesse sentido de ir buscar pontos necessários para chegar a essas competições. Então, o Sport, eu imagino que vai fazer um jogo bem interessante, vai fazer um jogo com muito mais consolidado, não é? Você já tem uma identificação com o que o seu treinador quer, e os atletas, a maioria, agora já se conhecem mais, não é? Que antes você tinha, não é? Fulano de tal ainda estava em fase de entrosamento para chegar a esse patamar. Então, eu particularmente imagino que o Sport, não é, vai fazer um daqueles jogos de muita rivalidade, como sempre aconteceu em diversas decisões de Copa do Nordeste entre Sport e Ceará, Ceará e Sport, aonde quer que seja, ou jogando no Castelão ou jogando na Ilha do Retiro. E são 2 equipes que a gente sabe
não é, que tem um potencial muito forte. Quem será titular em algumas posições? A gente fica sempre a se perguntar. O Aderlan, será que joga? O Matheus Alexandre, será que é o cara da posição? O Igor Cariús vai retornar? Então são algumas situações que são coisas normais para um treinador ficar pensando, mas eu sinceramente imagino que o patamar do esporte já está um pouquinho mais alto e já pode ser exigido, né? Já pode ser exigido daqui para frente, em se tratando de fulano de tal numa posição. O Derek mesmo, lá na frente, é um cara que tem que ser procurado sempre, porque passa por um bom momento, e esse bom momento, não é, também passa ele fazendo gols. O Mateuzinho é outro atleta também que tem que ser explorado nesse sentido aí. Então, aí você não tem, não é, o Rivera, não é, o Zé Lucas vai jogar com quem? Então são especulações que nesse momento a gente faz para quem vai jogar na posição. Mas eu, sinceramente, sem o Ramon também, o zagueiro, é outra perda muito grande que você vai ter. Mas você já tem uma identidade com aquilo que você vai proporcionar dentro das quatro linhas, José Maílson. E aí, Vitor, o que é que espera, né, do esporte em termos de postura, em termos desse duelo contra o Ceará, equipes que estão em locais bem distintos na tabela de classificação? Ô, Maílson, a minha opinião é muito parecida com a do Zé. Eu espero uma postura do esporte, exemplo do que ele tem mostrado. Contra o Cruzeiro, contra o Atlético teve falha defensiva? Teve, mas o esporte no segundo tempo, inclusive, teve um momento de maior posse de bola, de perigo, poderia ter feito o segundo gol, pressionado na reta final. O esporte fez um bom jogo contra o Fluminense na Ilha do Retiro, venceu o Corinthians na Ilha do Retiro. Então, a performance do time tem mostrado que o esporte é uma equipe que briga. O sentimento de quem vê um jogo do esporte é de uma equipe que ou não aceitou o rebaixamento, ou se aceitou internamente, os caras querem dar o máximo para terminar com dignidade, com a melhor pontuação possível. Então o esporte não demonstra entrega, sabe? Aquela coisa de vamos cumprir aqui, bater cartão, fazer o jogo cada um aqui como se fosse cumprir tabela e deixar para lá. Não é isso. O esporte tem tido uma performance boa, tem tido uma dedicação dos jogadores. Agora, eu, da mesma forma que espero boa performance, eu não espero resultado. E eu não espero resultado por quê? Porque uma coisa é jogar bem, é se dedicar, é mostrar entrega no jogo. Outra coisa é conquistar o resultado. E, infelizmente, o esporte tem vários jogos no campeonato em que ele teve boa performance, em que ele brigou, que ele lutou, que ele foi melhor que o adversário, mas que ele perdeu ou que ele empatou. Então, a minha posição é essa. Eu espero boa performance, a mesma postura que tem mostrado nos jogos anteriores, mas eu não aposto em resultado positivo. Ele pode vir como consequência dessa boa performance, ou não, que é o que tem acontecido na maior parte dos jogos do esporte no campeonato. Quando a fase não é boa, às vezes, a gente viu vários jogos do esporte, o esporte fazer realmente jogos interessantes, e a vitória não vem por um detalhe, por um erro só que você às vezes tem na partida. Então o esporte tem muito erro de planejamento, tem muito erro de muita coisa. Agora, tem também aquela situação assim que você fica... Acho que o jogador até fica a se perguntar, né? O que é que vai precisar fazer, porque às vezes seja um jogo tão ajustado e perde no detalhe.